Irmãos, então diz assim o Senhor, no livro de João, capítulo 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 9. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tendo-lhes dito estas coisas, tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês, e a minha alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Versículo 30. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o meu Pai está comigo. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Aleluia, graças a Deus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei fiel, Deus da verdade, Deus que tudo pode, Deus que tudo faz. Chegou a hora, Altíssimo Deus, de nós sermos impactados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Chegou a hora, mais uma vez, Senhor, de nós ouvirmos, Senhor, a Tua voz maravilhosa, Senhor, da glória que ecoa na Tua palavra, Senhor. Tu és Deus, Senhor, que pode sim revelar coisas novas agora à Tua igreja, Senhor. Tu és Deus que pode fazer qualquer coisa nesse instante e neste momento, Senhor. Então edifica-nos, Senhor. Então cura-nos, Senhor da glória, Pai. Então liberta-nos, Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor da glória. Pai, em nome de Jesus, Senhor, vem sobre mim agora, Senhor. Vem, Senhor, e toca nos meus ouvidos, Senhor. Toca nos meus lábios, toca no meu coração e toca na minha mente, Senhor, de toda a terra. Pai, para que eu me anule agora, Senhor, mais uma vez, para que o Teu Espírito Santo, Senhor, seja ouvido, Senhor, com clareza, Senhor, sobre a minha vida e para a Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu te peço. Glorifica o Teu nome agora, meu Senhor. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia, graças a Deus, né, irmãos? Diga graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos, se a gente olhar a palavra do Senhor, a gente vai encontrar Jesus Cristo, Filho de Deus, revelando diversas coisas sobre as nossas vidas, né? Sobre as nossas vidas e para as nossas vidas. A Bíblia toda, ela foi escrita para que o povo de Deus, para aqueles
que foram os escolhidos, né? Jesus falou, né, que não fomos nós que o escolhemos, mas foi Ele que nos escolheu para os escolhidos, né? E você compreenda bem esse texto também, né? Quando Jesus fala que nós não o escolhemos, mas, né, Ele nos escolheu primeiro. É óbvio, né, que se Ele não tivesse nos escolhido, nós não poderíamos ter escolhido a Ele, né? A nossa escolha, né, ela é fundamental, e Deus sempre deixou claro isso, mas porque Jesus nos escolheu para que nós pudéssemos um dia ouvir a verdade, o nosso coração deu ouvido à verdade, e ali nós escolhemos o Senhor, né? Mas em primeiro lugar, o Senhor Deus, Ele nos escolheu. E nós, irmãos, em alguns momentos da palavra de Deus, Ele nos chamou com diversos adjetivos, né? Ele nos comparou com diversas coisas na Bíblia para que nós pudéssemos compreender a grandeza de Deus em nós. E nós, como homens, irmãos, não podemos perder de vista a grandeza de Deus em nós, né? Porque é um princípio de fé. Quando nós compreendermos aquilo que nós somos nesta terra, em Deus, vai ficar muito mais fácil de nós adorarmos, vai ficar muito mais fácil de nós orarmos, vai ficar muito mais fácil de nós intercedermos, orarmos por um enfermo e ele ser curado. Vai ser muito mais fácil de nós orarmos por uma pessoa endemoniada e essa pessoa ser liberta instantaneamente pelo poder de Deus, né? E se nós olharmos a palavra do Senhor, você vai compreender. Eu estava em casa hoje, né? Hoje pela manhã eu estava em casa, estava pensando, puxa vida, quantas coisas, né, Jesus falou de nós, porque eu estava pensando, né, o texto que me chamou a atenção quando a Rosana pregou, foi Jesus nos chamar de amigos, né? E aí depois eu comecei a pensar, mas Jesus nos chamou de muitas coisas. Jesus nos chamou de muitas coisas. Embora eu queira dar ênfase nesta manhã a respeito daquilo que Deus nos chamou de amigos. Jesus, Ele nos chamou de sal da terra. Jesus nos chamou de luz do mundo. Jesus nos chamou de filhos de Deus. Jesus nos chamou de noiva de Cristo. Jesus nos chamou de templos do Espírito Santo. Jesus nos chamou de corpo de Cristo. Jesus nos chamou de escolhidos de Jesus. Jesus nos chamou de benditos de Deus, benditos de meu Pai, Jesus falou, né? Jesus nos chamou de santos de Deus, né? Separados de Deus. Jesus nos chamou de servos do Deus Altíssimo. E Jesus nos chamou de amigos do Senhor. Com certeza falta mais coisas aqui, né, que eu não consegui me lembrar durante esta manhã a respeito daquilo que Jesus, né, pela força do seu poder nos chamou, e eu penso para invocar sobre nós, né, o entendimento daquilo que nós somos, né? Se você olhar, né, só por essas palavras que Jesus falou aqui, você vai compreender a grandeza daquilo que é, né, daquilo que são as pessoas que se voltam para Deus, né? Das pessoas que se voltam para Deus. Todas as pessoas que entregam a sua vida a Deus e começam a seguir ao Senhor, você vai encontrar nessas pessoas todas essas características aqui, né, que foram citadas pelo próprio Senhor. Não fomos nós que citamos, não foram homens, né, que citaram, mas foram, né, pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para deixarem escritas palavras que são verdadeiras e fiéis, segundo o próprio Deus, né? Dizendo que as palavras do Senhor, né? O Senhor Jesus disse a João ali no livro de João, no livro de Apocalipse, né? Disse ao apóstolo João no livro de Apocalipse, dizendo assim: escreve essas palavras, porque elas são fiéis e elas são verdadeiras. Ou seja, elas vão se cumprir e elas são verdade, né? E o povo de Deus é muito tímido, e talvez o povo de Deus seja muito tímido por causa das suas falhas, por causa da sua falta de fé, por causa do pecado, por causa da libertação que ainda precisa haver nas pessoas, do apego que as pessoas têm ainda pelas coisas que são do mundo,
né? Pelo medo de perder aquilo que construíram nesse mundo, né? E as pessoas, todas as vezes que elas têm sentimentos de apego às coisas que são deste mundo, é porque elas estão se esquecendo que nós não somos deste mundo. O próprio Senhor Jesus, orando por nós, no próprio livro de João, ele disse, né, que nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. E nós, irmãos, como servos de Deus, como pessoas que um dia se encontraram com Cristo, entregaram a sua vida ao Senhor, nós não podemos perder de vista aquilo que Jesus falou, aquilo que Deus ministrou, né? Para que nós possamos vencer, sabe, a incredulidade, para que nós possamos vencer os sentimentos, para que nós possamos vencer as lutas, irmãos. Sabe, o homem de Deus, a mulher de Deus, elas vivem inspiradas verdadeiramente pelo Senhor, elas vivem sendo conduzidas por Deus, e Deus tem prazer em fazer esta obra, e Ele deseja fazer esta obra, por isso que Ele, né, por isso que Ele sugere, por isso que Ele, né, deseja que nós estejamos entregando a nossa vida a Ele, para que Ele possa cuidar das nossas vidas, né? Para que Ele possa cuidar da nossa história, para que Ele possa cuidar das nossas famílias, para que Ele possa cuidar da nossa vida espiritual, da nossa saúde espiritual, para que um dia nós alcancemos o grande desejo de Deus para as nossas vidas, que é a salvação. Afinal, Jesus, ele não veio para falar um monte de coisas boas para nós aqui. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio ao mundo para nos salvar, porque nós estamos condenados à destruição e à morte eterna. E pelo poder de Deus, pela palavra profética lançada, né, quando Adão e Eva pecaram, dizendo que Deus enviaria o filho da mulher, né, que pisaria a cabeça da serpente, para que nós pudéssemos o quê? Reviver em Deus. Reviver em Deus. Se nós olharmos as palavras de Jesus, irmãos, agora vamos voltar ao texto que nós lemos aqui. Nós lemos bastante versículos com muito conteúdo, né, de Deus, né? Nós vemos aqui Deus falando a respeito do amor, né? Jesus falando a respeito do amor. A Rosana falou bastante sobre o amor durante a ministração dela aqui hoje, né? E eu me lembro claramente, né, de uma palavra profética que Deus me deu uma vez, né? E estávamos orando e Deus usou uma pessoa para falar comigo, né, no meio da oração, e Deus falou assim para mim, olha, eu vou mandar 2 pessoas ali na igreja, né? E Deus falou assim para mim, né, e você fale para elas do meu amor. Você fale para elas do meu amor, porque senão elas vão perecer. E depois de alguns dias, depois de uns 3 dias, estávamos aqui numa reunião de oração na igreja, quando realizávamos a reunião de oração na igreja, e apareceram 2 pessoas. 2 pessoas, e a mulher ia matar o marido e ia se matar. E Deus fez uma grande obra ali naquelas pessoas, mas a palavra que Deus, né, me falou, Ele não falou assim, fale do meu poder. Ele não falou assim, né, fale que eu posso todas as coisas. Ele mandou falar, fale para eles do meu amor. E a intensidade do amor de Deus, a intensidade do amor de Deus é Jesus, né? A força do amor de Deus é Jesus. O grande sentimento de amor pela humanidade é Jesus, e por causa de Jesus, né? Por causa de Jesus nós conhecemos o amor de Deus, né? Porque o juízo de Deus foi conhecido por toda a humanidade durante séculos e séculos, milhares de anos. O juízo de Deus, né, trazendo condenação, trazendo a destruição, trazendo a morte por causa do pecado, né? Você se lembra, né, que Deus exterminou a humanidade na época de Noé,
né? Por conta do pecado, Deus exterminou ali, né, nações inteiras por conta do pecado. Exemplos: Sodoma, Gomorra, né? Ali a cidade de Jericó inteirinha, diversas cidades, diversos povos por conta do pecado. O juízo de Deus, ele não envelheceu. O juízo de Deus, ele não mudou. Ele persiste ainda. O juízo de Deus ainda persiste sobre a terra. Porque o nosso Deus não é um Deus injusto. O mesmo juízo que ele usou, né, no passado, para condenar ali, né, nações, para condenar toda a humanidade por conta do pecado, é o mesmo juízo que impera sobre a terra ainda. E Deus, como havia profetizado Jesus, desde a queda do homem, né, Jesus veio, né, para trazer ao homem uma oportunidade de redenção. Porque Deus sempre traz a oportunidade de redenção, né? Deus sempre traz a oportunidade de nós, né, nos voltarmos para Ele, para que nós possamos ser salvos. No passado, antes de Jesus, as pessoas serem salvas da morte, da destruição, né? Noé é um grande exemplo disso, né? Que Deus buscou na terra alguém que fosse justo para que ele pudesse salvar, né? Ali em Sodoma, né, Deus buscou ali um justo que era Ló e falou para ele assim: saia da cidade, porque enquanto você estiver aqui, eu não poderei destruir esta cidade. Os valores de Deus sempre foram os mesmos. E os valores de Deus, eles sempre foram declarados de forma clara e verdadeira para a humanidade, né? E nós vemos aqui Jesus falando a respeito de algo necessário para as nossas vidas. Porque assim como Deus demonstrou o seu amor, né, pela vinda de Jesus, e assim como Jesus demonstrou o seu amor para com Deus, né, Deus deseja que nós, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, com um caráter pervertido pelo pecado, nos voltemos para Jesus, né, e mudemos a nossa forma de pensar e mudemos o nosso raciocínio, irmãos. O homem foi criado perfeito, à imagem e semelhança de Deus, e Satanás veio e convenceu o homem, né, de que ele, né, ele poderia ser igual a Deus, né? Quando ele perguntou para Adão e Eva assim, né, se Deus havia proibido eles comerem das árvores do jardim, eles falaram não, né? Ele não proibiu de comer de todas as árvores, proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Porque se nós comermos nós vamos morrer, né? Deus deixou claro, e eles entenderam a mensagem: se nós comermos nós vamos morrer. E Satanás falou para eles assim: é mentira de Deus, é mentira de Deus. Ele não quer que vocês comam, porque vocês vão saber, vão conhecer o que é o bem e o mal, vocês vão ser iguais a Deus. E o homem, né, brilhou os olhos do homem, e o homem se deixou corromper, assim como as coisas desse mundo brilham aos nossos olhos, mas nós não nos deixamos corromper. Porque nós somos de Deus, porque nós demonstramos o nosso amor a Deus, através da nossa obediência, como Jesus, ele mesmo disse, ele falou assim: como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor, né? Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Né? Eu comecei a pensar assim, né? Estava meditando sobre esse texto, comecei a pensar assim, né? O que é o amor, né? E depois eu comecei a pensar assim, o que é ser amigo, né? Porque Jesus, ele deixou claro depois disso, outra palavra maravilhosa, né? Permaneçam no meu amor. O que é o amor? E o que é ser amigo? Qual a definição de ser um amigo?
Tipo assim, fulano é meu amigo. Mas o que ele é? O que ele representa? Por que você chama o fulano de tal de seu amigo? Né? É algo interessante porque, sabe, a gente olha determinadas expressões que Jesus usou na Bíblia e às vezes as pessoas fazem uma correlação com algo que elas entendem assim por teoria, né? Porque o conceito de amigo para determinadas pessoas pode ser diferente de outra, né? Eu posso considerar que um amigo é meu amigo porque ele é bonzinho. O outro pode considerar que o fulano é amigo porque ele está sempre junto, né? Então, irmãos, sabe, é importante a gente conhecer a essência daquilo que Jesus falou, porque a definição que Jesus falou, deve nos levar a um entendimento bem claro daquilo que Deus deixou escrito para as nossas vidas. O que é permanecer no amor de Deus? O que é permanecer no amor do Senhor? Permanecer no amor de Deus, irmãos amados, é fazer a vontade do Senhor. Jesus, ele falou assim: aqueles que me amam, seguem os meus mandamentos. Ou seja, não existe chance de você demonstrar o seu amor a Deus se você não for obediente a Ele. Jesus falou isso aqui: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E Jesus tinha falado antes, nós lemos um versículo só do Evangelho de João, capítulo 14, quando ele disse assim: aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Este é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Sabe, irmãos, o amor de Deus, ele não é incondicional. O amor de Deus, ele não é incondicional. O amor de Deus, ele permanece na humanidade, ele permanece numa pessoa, dependendo daquilo que a pessoa é em relação a ele. Aí talvez você fale assim: mas Deus é amor. É lógico que Deus é amor, ele demonstrou o seu amor através de Jesus, e Jesus demonstrou o seu amor através da obediência a Deus, e Jesus demonstrou o seu amor a nós, sofrendo na cruz por nós, levando os nossos pecados, as nossas dores, as nossas maldições. Ele demonstrou claramente, Jesus demonstrou claramente o seu amor a nós. Deus demonstrou claramente o seu amor a nós. E nós temos que demonstrar a Deus o nosso amor a Ele. E como é que nós vamos demonstrar o nosso amor a Deus? Com palavras, com chantagens espirituais, sabe? Porque o nosso Deus é verdadeiro e Ele falou e Ele cumpriu. Ele falou aquilo que Ele é, e Ele demonstrou aquilo que Ele é através de atitudes. Jesus falou aquilo que Ele é, e Ele demonstrou aquilo que Ele é através de atitudes. E nós jamais poderemos demonstrar aquilo que nós somos, se nós não agirmos baseado naquilo que nós dizemos que nós somos. Está compreendendo isso? E Jesus, sabe, irmãos, Jesus, ele foi assim, uma pessoa assim, João Batista tinha as mesmas características de Jesus, João Batista era severo, João Batista era bravo, irmãos, ele era bravo, ele batizava nas águas, ele condenou ali o rei Herodes, ele chamava os fariseus religiosos, fariseus saduceus, de raça de víboras, Jesus chamou os sacerdotes. Jesus era bravo também. Pensa que Jesus era um cordeirinho, assim, cordeirinho de atitude? Não, Jesus é o cordeiro de Deus porque foi sacrificado. Mas Jesus era bravo. Ele chegou para os sacerdotes e falou assim: vocês são como sepulcros caiados, vocês são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Você imagina, Você imagina eu chamando aqui um membro da igreja, e falar para o membro assim: ô fulano, você é um sepulcro caiado. o membro não volta mais na igreja, lógico. Mas Jesus ele não tinha essa de
né, querer agradar as pessoas. E talvez você fale assim, mas Jesus, ele foi mal educado, né? E quando Jesus encontrou aquela mulher pedindo para libertar a Sírio-Fenícia, para libertar ali a sua filha, Jesus falou assim, eu vim para os escolhidos de Deus, né? E ele falou assim, não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Ele disse para a mulher, não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos, porque ela era uma mulher estrangeira, né? Aí você fala assim, mas Jesus foi mal educado, Jesus foi mal educado, Jesus foi rude, né? Jesus, né, não devia ter falado desse jeito, ele magoou a mulher, Talvez você tenha falado assim, poxa, ele magoou, deixou triste a mulher. Mas ele deixou triste a mulher, mas a mulher respondeu, sabe, com uma resposta de fé e crença, dizendo, que os cachorrinhos comem das migalhas do pão que caem da mesa do seu Senhor. Ela respondeu a Jesus, dizendo que as migalhas dele bastavam. E ela respondeu, que ele era o Senhor dela. E nós, às vezes, sabe, irmãos, ficamos com nheco-nheco para lá, nheco-nheco para cá. Sabe, não tem conversa com Deus. Deus quer que você cumpra a palavra dele. Quando você cumprir a palavra dele, você vai permanecer nele. E aí Deus vai cumprir sobre a sua vida tudo aquilo que você deseja, conforme Jesus falou aqui. Você percebeu que Jesus falou? Ele falou assim, até agora vocês não pediram nada em meu nome, mas quando eu for para o Pai, vocês pedirão tudo em meu nome e será nos concedido pelo meu Pai. Sabe, irmãos, sabe, a intensidade da palavra é muito forte. Só que as pessoas, elas separam a intensidade da palavra nas coisas que são boas, achando que elas podem se separar e pegar determinadas abordagens de Deus ou de Jesus para usarem na sua vida e esquecerem da segunda abordagem. E eu volto a dizer para você, tudo que Jesus falou e tudo que Deus falou na Bíblia é extremamente condicional, sempre é condicional. As bênçãos são condicionais, a presença de Deus é condicional, Ouvir a voz de Deus é condicional, Viver as coisas maravilhosas de Deus são condicionais. Ter o Espírito Santo de Deus, regendo a sua vida é condicional. Tudo é condicional, ou seja, Deus não habita em templo sujo. Deus, ele não se manifesta no meio do pecado. Muito pelo contrário, ele disse assim para o povo de Israel, quando vocês oram para mim, eu viro o rosto de vocês por causa do pecado. Eu viro o rosto, vocês oram e eu viro o rosto contra vocês, para não ouvir a voz de vocês. Então, sabe, irmãos, e as pessoas, elas querem forçar uma situação de Deus, deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado aquilo que Deus fala e deixando de lado aquilo que Deus revela, E aí, irmãos, você compreendeu o que é o amor de Deus e como Deus demonstrou esse amor? Você compreendeu aquilo que Deus deseja fazer na sua vida para que você permaneça no amor dele, as atitudes que você tem que tomar para permanecer no amor dele? Porque Jesus, irmãos amados, teve uma passagem bíblica, se você olhar a passagem bíblica, quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, ali no Getsemane, ele estava para ser preso e ele foi orar. E ele se separou dos seus discípulos e falou, tinha alguns discípulos com ele, e falou assim, vocês fiquem aqui, vocês vigiem comigo, que eu vou até ali orar. E Jesus foi orar, e Jesus começou a orar, e a mente dele, o coração dele estavam perturbados, porque ele sabia o que ia acontecer. E você vê isso claramente, porque Jesus foi orar e voltou, e viu seus discípulos dormindo ali, porque eles estavam cansados, e Jesus ali os repreendeu, dizendo, vocês não podem vigiar nem um pouco comigo. E Jesus voltou para orar, e depois Jesus voltou de novo, viu os discípulos dormindo de novo, Jesus voltou para orar de novo, 3 vezes. Você imagina como estava o coração de Jesus?
Você imagina como estava a ansiedade de Jesus naquele momento? Mas o sentimento, a ansiedade, né, não foram impedimentos para que ele pudesse cumprir a palavra de Deus. Sabe, irmãos, Jesus, ele viveu na terra como homem. Ele tinha que se alimentar, tinha que beber água, ele se cansava. Quantas vezes Jesus se indignou com as atitudes ali dos seus discípulos, né? Dizendo: até quando eu vou estar com vocês aqui, homens de pequena fé? Até quando eu vou estar com vocês? Sabe? Aí você olha assim e fala assim: como Jesus falou isso para os discípulos dele, tadinho dos discípulos, ficaram tristes também. Eles ficaram tristes também, os discípulos ficaram tristes também. Ah, irmãos, nós temos que, sabe, entender que nós somos adultos espiritualmente falando. Deus jamais vai requerer atitudes de uma criança espiritual, mas nós que somos adultos, Deus fala como adultos conosco. E Deus fala como Senhor. Por isso que eu sempre falo assim: é muito melhor chegar na presença de Deus com o coração quebrantado, pedindo perdão a Deus e se arrependendo de determinadas atitudes que você faz, do que você chegar para Deus com a ladainha de que o Senhor conhece meu coração. Isso é ladainha, irmãos. Ladainha. Ladainha. O Senhor conhece meu coração. Ladainha. Deus quer atitude. Deus quer atitude. Deus não quer desculpa. Deus jamais aceitou desculpa. Olha na Bíblia e vê se você encontra algum exemplo de desculpas que Deus aceitou, de atitudes equivocadas, né, que Deus aceitou desculpa. Você não vai encontrar nunca. Você não vai encontrar nenhum vestígio, né, de algo, né? Homens tentaram se desculpar, né? Tentaram justificar o seu pecado. E a conduta de Deus e a postura de Deus foi sempre a mesma, né? Ignorar, né, a justificativa do pecado, simplesmente porque o pecado não tem justificativa, né? Deus não aceita a justificativa do pecado. Deus vem com juízo para o pecado. Nós devemos crescer espiritualmente, irmãos, adultos na fé, adultos no entendimento, adultos na comunhão, adultos na unção. Deus deseja pessoas adultas, porque Ele vai tratar contigo como uma pessoa adulta, né? Imagina você, né, pegar uma criança, né, de 1 ano de idade, você só alimentar essa criança com leite. Essa criança vai morrer, irmãos. Um dia na vida dela, se você desse outro alimento que não fosse leite, ela morreria. Mas, em determinado momento da vida dela, se você der só leite, ela vai morrer. Sabe? E Deus está querendo transformar as nossas vidas, sabe? Para que nós sejamos embaixadores dele neste mundo, para que possamos falar a verdade de Deus com entendimento, em primeiro lugar, para que você possa, né, ser capacitado espiritualmente para si mesmo, para que depois você possa proclamar a verdade de Deus e falar assim: olha, Jesus falou que você, se você não for obediente, você não ama a Deus coisa nenhuma. Você pode perguntar: você ama a Deus? Amo a Deus. Você ama Jesus? Ama Jesus. Você é obediente à palavra? Jesus falou que se você não for, você não ama a Ele coisa nenhuma. Você não ama a Deus coisa nenhuma, né? Porque a obediência é o princípio do amor a Deus, né? Foi isso que Jesus falou, irmãos. Não sou eu que estou falando, não. Sabe? E aí você vê os estágios espirituais, porque
Quando nós somos obedientes, nós nos transformamos em servos. Nós somos servos de Deus. E você sabe qual é a origem da palavra servo? A origem da palavra servo é escravo. É escravo. Nós somos servos de Deus, né? Nós obedecemos a Deus e nós não podemos perder esse princípio, sabe? Porque a comunhão com Deus não pressupõe que você seja autossuficiente. A comunhão que você tem com Deus não pressupõe que você não tenha que obedecê-lo. A comunhão que você tem com Deus não pressupõe que você pode agir segundo o seu coração. Nada é pressuposto, né, para Deus. Deus requer o quê? O cumprimento fiel da palavra dele nas nossas vidas. E Deus nos transformou em servos. Primeiro, Jesus falou assim: olha, vocês, né, todos aqueles que me receberem, foi-lhes dado o direito e o poder de serem chamados de filhos de Deus. Deus nos transformou em filhos. Deus transformou a criatura criada por Ele, em filhos. E depois, Deus nos chamou para servos. Deus nos escolheu para sermos servos. Deus chamou os seus discípulos. Deus foi chamando os discípulos. Deus passou ali em frente a Mateus, que estava recolhendo os impostos ali. E Jesus olhou para ele e falou assim: vem. E ele pegou, levantou e foi. Só bastou ele falar: vem. Sabe? Ele nos chama, Ele te chama para ser servo, não é para você, sabe, ser autossuficiente, não é para você usar a unção do Espírito Santo de Deus que pode ser derramada na sua vida para você fazer o que você bem entende, sabe? Não é assim que Deus age, não é assim que Deus falou, não é assim que Deus quer. Sabe, irmãos? Então você tem que compreender os desígnios de Deus. Então você foi chamado para ser servo. E servo é obediente. E servo cumpre a palavra. E servo, né, deseja ouvir a voz do seu Senhor, né? E servo, ele fica esperando ouvir a voz do seu Senhor. E servo, ele fica aguardando as ordens do seu Senhor, né? É como um empregado, né? O empregado, ele não pode tomar decisões sozinhos. Ele tem que perguntar para o seu chefe, a não ser que tenha sido lhe dado autoridade para isso, né? E, sabe, esse princípio de servidão tem que acompanhar a sua vida, porque, sabe, sem Deus nós somos nada. E se nós somos nada sem Deus, então nós temos que viver ao lado dele. Se nós não formos obedientes ao Senhor, nós estamos distante dos desígnios dele, do amor dele. Ou seja, uma vida completamente destruída, né, irmãos? Você imagina, você viver fora do amor de Deus. Você imagina você tentar viver nesse mundo de forma autônoma, ou seja, tentar viver de forma independente de Deus. É maluquice. Isso é maluquice, sabe? Isso é assinar, sabe, um atestado de destruição na sua vida. É assinar um atestado de tristeza, é assinar um atestado de depressão, é assinar um atestado de ansiedade, é assinar um atestado, sabe, de completa destruição em todas as áreas da sua vida. Porque Deus vai requerer o quê? Que você o reconheça como Senhor. E Ele vai se usar de todas as ferramentas que seja necessário para que isso aconteça. Ele não vai abrir mão disso. Porque Ele escolheu você. Se você não o escolhe, você está fora dos projetos e planos de Deus. Ele vai querer que você volte para os projetos dele. Não esqueça as palavras de Jesus: eu escolhi. E você tem que escolhê-lo, porque se você não escolher, você vai estar fora do plano dele. Fora do plano do Senhor, né? Para nós avançarmos aqui, irmãos, olha só agora o que Jesus falou.
O meu mandamento é no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Né? Você quer ser amigo de Deus? É um fundamento sermos amigos de Deus. Assim como nós somos servos, quando nós nos tornamos amigos, nós não perdemos a condição de servos, irmãos. Sabe? O amigo não deixa de ser servo. O amigo é amigo porque ele é servo. Aí eu fui pesquisar, como eu estava falando para os irmãos, o que é ser amigo? O que é ser amigo? Né? Aí eu fui no dicionário. Né? Amigo é meio assim, né, fora de senso. Amigo é aquele que tem amizade. Bom, primeiro eu procurei no grego, né? O grego, philos. Philos significa amigo. Aí eu fui ver no dicionário o que significa a palavra amizade. A palavra amizade significa assim: relação de afeto, de carinho, de estima e de dedicação entre duas pessoas, sendo estes sentimentos recíprocos. Né? Seu Aurélio, né? Eu achei muito interessante essa definição, porque, né, principalmente quando você ouve que é uma relação recíproca. Uma relação recíproca. E eu penso, irmãos, sabe, que para nos tornarmos amigos de Deus, como Jesus falou, nós temos que agir realmente como foi dada essa definição. É uma relação de apreço, é uma relação de, assim, um sentimento de querer estar próximo, né? Quando você tem um amigo, você gosta de estar próximo do amigo, não gosta? Você não gosta de conversar com o amigo? Né? É uma relação assim, né? É muito, não vou dizer íntima, né? Porque nem todo amigo é íntimo, mas embora, talvez, se não for uma relação íntima, talvez não seja amigo, né? Depende muito daquilo que você considera, né? Da profundidade do que você chama de amigo, né? Por isso que eu falei, né? Para nós, assim, o amigo, para um é uma coisa, para outra é outra, né? Mas para Jesus, não. Quando ele disse que nós somos considerados, né, como amigos, ele estava querendo dizer que nós somos muito próximos dele e que nós o conhecemos bem. Né? Que nós o conhecemos bem, tanto é que ele falou assim, né? Vou pegar aqui o texto. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, né? Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Então, irmãos, por que Jesus falou dessa forma? Porque é algo assim muito próximo. O amigo conhece o seu amigo. E Jesus, na intimidade desse conhecimento, revela coisas a nós que só o amigo conhece. Né? E se você, sabe, quer se aproximar de Deus, se você tem um objetivo de ter comunhão com Deus, vai chegar um momento que você vai receber revelações maravilhosas de Deus, sabe? Porque, como Jesus falou, né? Nós, além de servos, nós somos amigos, ou seja, conhecemos a vontade do seu Senhor.
Eu lembro, eu trabalhava, né? Eu fui gerente muitos anos de uma empresa, né? E tinha vários supervisores, vários coordenadores e vários funcionários, né? E você fazia planos estratégicos e você não revelava todos os planos estratégicos para todas as pessoas, porque determinados planos estratégicos poderiam chocar determinadas pessoas ou trazer insegurança a determinadas pessoas, e ali você revelava somente as pessoas pelas quais eram necessárias, para que essas pessoas pudessem o quê? Construir algo, né, em relação àquilo que estava planejado. Né? Nós devemos compreender isso, embora o nosso Senhor ele não tenha, sabe, nada a esconder de nós. O Senhor Deus, ele só vai revelar a nós coisas que muitas vezes nós necessitamos saber se nós estivermos muito próximos dele. Porque a palavra dele revelada foi lançada para todos, mas a intimidade de Deus sobre a nossa vida muitas vezes pressupõe atitudes. Eu lembro uma vez ia existir uma mudança de uma venda de uma divisão da empresa, e uma gerente, né, na verdade, ela ia ir junto. Iam vender a empresa e o gerente ia junto, a gerente ia junto. E aí ela foi ministrada por nós, não era evangélica, acho que não é até hoje, já faz muitos anos. E em determinado momento ela perguntou se eu não podia orar a Deus, para Deus falar, né, aquilo que era a vontade dele para a vida dela. E ali, irmãos, o negócio estava assim, só faltava a data da concretização da venda e ela já tinha sido decidido que ela ia ser desligada da empresa e ia para aquela nova empresa que tinha comprado aquela divisão. E aí Deus falou assim, né, a resposta de Deus para a vida dela foi, Deus não falou para ela assim, você vai para lá, ou você vai ficar, o melhor para você é ficar, o melhor para você é ir. Deus falou assim para ela, esse negócio não vai ser realizado. Era impossível, irmãos. O negócio estava fechado. Entre duas empresas enormes, as duas empresas, e envolveram muito dinheiro, e uma divisão inteira, muitos funcionários, muitos clientes iam junto, e essa pessoa que era uma das gerentes, e Deus falou, esse negócio não vai acontecer. A resposta de Deus foi nem sim nem não, foi, não vai acontecer. E não aconteceu mesmo, não deu certo o negócio. Porque Deus sabia. O negócio foi desfeito, está tudo pronto. Parece a empresa que o Vitor trabalhou lá, fez todo um trabalho numa empresa gigante do Brasil, numa fusão lá de uma empresa multinacional, de repente virou tudo, né? Desistiram do negócio, gastaram muito dinheiro para fazer o projeto, fazer tudo, depois desistiram do negócio. Então, irmãos, sabe, o que Deus quer das nossas vidas? Deus quer que nós entendamos aquilo que Ele está falando. E Deus quer que nós busquemos aquilo que Ele está falando. Se você não se sente amigo de Deus, existe um grande problema espiritual na sua vida. Se você se sente distante de Deus, existe um grande problema espiritual na sua vida. Talvez você seja uma boa pessoa, talvez você seja uma pessoa assim que tem um bom coração, mas Deus quer muito mais do que uma boa pessoa e uma pessoa de bom coração, né? Deus quer o quê? Que você seja uma pessoa de bom coração, uma boa pessoa e que você seja amigo dele. E nós devemos buscar aquilo que Deus quer. Porque as coisas que são de Deus, irmãos, elas são conquistadas por nós. Deus sempre agiu assim na Bíblia. Deus determina, promete, e nós temos que conquistar. Como Josué, Deus prometeu a terra prometida, né? E Josué teve que lutar, irmãos.
venceu cada batalha, inúmeras batalhas, ia batalha por batalha, né? Deus falou, essa é a terra que eu estou dando para vocês, né? E, né, o povo olhou assim, talvez, e falou, mas tem um monte de gente nessa terra. Tiveram que lutar para conquistar cada cidade, cada nação que formam hoje o território de Israel. É por isso que você vê ali em Israel a luta dos palestinos com os judeus, né? Os palestinos, eles são originários dos filisteus, na verdade eles são os filisteus, né? Que perderam ali, né, a sua nação, né? E hoje vivem num pedaço, um enclavo, né, que chamam, na faixa de Gaza, em Gaza, na faixa de Gaza, né, lutando para o quê? Conquistar ainda aquilo que eles perderam. Mas Deus deu, né, de forma perpétua ao povo de Israel. Mas tiveram que lutar para vencer as batalhas e para, né, terem ali a promessa de Deus cumprida na sua vida. Que você tenha isso no seu coração. Você deve buscar as coisas que são de Deus, lutar contra você mesmo, lutar contra seus sentimentos, lutar contra, né, as suas lutas, né, lutar contra as lutas, né? Às vezes, aliás, não existe isso, né? Você tem que lutar, né, as suas lutas para que você vença e você alcance as coisas que são de Deus, né? Para finalizar, irmãos, esta mensagem, eu gostaria de ler só o último texto da palavra que nós lemos, que é uma das grandes e maravilhosas promessas de Deus para a nossa vida. Quando Jesus falou, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24, até agora vocês não pediram nada em meu nome, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Sabe, uma promessa de Deus. Mas a promessa de Deus, sabe, irmãos, ela se cumpre em nós na medida em que nós, né, fazemos a vontade dEle. Não adianta você chegar na presença de Deus e pedir alguma coisa a Deus em nome de Jesus, se Deus não está te ouvindo, ou se Deus está distante de você, ou se, né, o seu pedido em relação às coisas que são de Deus, elas estão distantes da vontade de Deus para a sua vida, né? Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi umas 3 vezes pelo menos durante a minha vida ministerial, sabe, e já faz muito tempo, né? Eu sou pastor há mais de 20 anos, né? Eu fui presbítero, fui diácono, né? E sempre ministrando vidas, né? Eu já vi pelo menos 3 vezes pessoas pedindo oração para que, né, Deus, né, fizesse com que o marido se separasse da mulher para ficar com ela. Maluquices espirituais, mas que as pessoas às vezes acham que podem fazer isso, e que Deus vai ouvir, e que Deus vai fazer, sabe? Primeiro, Deus não vai fazer nada que vai contra a palavra dele. Segundo, Deus não vai fazer nada, né, em favor do pecador. Deus age na vida do pecador pela intercessão de um justo, né? Deus não atende a oração de um pecador, a não ser que a pessoa se arrependa. Deus não atende a oração de um pecador. O pecador, ele conta com a boa vontade de um intercessor que ora a Deus pedindo em favor dela, para que Deus possa abençoar, porque aí sim Deus está ouvindo a voz de um justo. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Se você está distante de Deus, Deus não ouve a tua oração. Você vai depender de intercessores, de pessoas que Deus ouve, para que você seja abençoado. A verdade é essa, irmãos. Deus não é boneco, Deus não mente, Deus é rígido, Deus é zeloso segundo a palavra dele.
Eu sou um Deus zeloso, ele fala, que zelo pelo cumprimento da minha palavra, disse o Senhor. Então, na maturidade espiritual que você necessita ter, Deus vai agir, né? Deus vai agir. E eu, irmão, sabe, eu não estou falando de maturidade espiritual, dizendo que você é um extremo conhecedor da Bíblia. Maturidade espiritual significa entender aquilo que você já ouviu. Ter conhecimento bíblico é uma das vontades de Deus para a nossa vida. Porque ele disse que o povo dele estava sendo destruído porque faltava conhecimento de Deus. Mas o entendimento daquilo que você já ouviu, daquilo que você conhece, é fundamental para que você tenha uma vida sadia espiritualmente, porque Deus vai cobrar isso de você. Deus vai cobrar isso de você, porque você já ouviu, porque você já aprendeu. Deus vai cobrar isso de você. Que durante a sua oração hoje, não aqui na igreja, nós vamos orar daqui a pouco, mas que a sua oração hoje a Deus, não sei que horário, não sei que momento, você sinta o desejo de ter uma comunhão muito grande com Deus, de ser chamado de amigo de Deus, para que as coisas são de Deus sejam sempre manifestas em você. Deus deseja isso, sabe? Se você desejar e agir, você vai alcançar. Porque Deus não faz acepção de pessoas com ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. E Deus não tem promessas exclusivas para determinadas pessoas. O problema é que as pessoas são diferentes e agem diferente, então recebem diferente, Porque eu sempre falo, se nós agirmos como os grandes profetas da Bíblia, a resposta de Deus para as nossas vidas será exatamente igual, Será exatamente igual. Está disposto a entrar na fornalha de fogo ardente? Está disposto a ser lançado na cova dos leões? A resposta de Deus vai ser igual. Entendeu? Se você tiver a mesma fé, se você tiver a mesma postura espiritual que os grandes homens de Deus tiveram. Vamos orar, irmãos. Fique de pé. Sabe, irmãos, não existe ser humano que está aqui hoje que não foi escolhido por Jesus. Não existe. Não existe. Todos nós fomos escolhidos por Jesus, sabe? Todos nós. E Deus tem desejos para você. Não abandone esses desejos, sabe? Jesus falou aqui, que para que a vossa alegria seja completa. Para que a vossa alegria seja completa. Sabe, irmãos, vamos viver a alegria de Deus, não é pesado. Servir a Deus não é pesado, irmãos. Servir a Deus traz alegria. Traz alegria. Abrir mão das nossas coisas para vivermos as coisas que são de Deus traz alegria. E você jamais vai se arrepender. Não existe ser humano neste mundo que entregou a sua vida a Jesus e que abre mão
seus desejos pecaminosos, né, irmão? Você não precisa abrir mão dos seus desejos que vão ao encontro de Deus. Você precisa abrir mão dos seus desejos pecaminosos que vão contra Deus. E tudo que vai contra Deus é inimigo de Deus. Está compreendendo isso? Se foi contra Deus, é inimigo de Deus. E nós temos que ser amigos, né? Os inimigos de Deus já estão condenados. Os amigos viverão a grandeza de Deus neste mundo e serão salvos. Sabe, irmãos? Dê esse passo de fé hoje, sabe? Avance um pouquinho mais. Deus tem tanta coisa boa para te dar. Deus tem tanta coisa boa para fazer sobre a sua vida. Espiritualmente falando, eu estou falando, irmãos. Deus tem tanta coisa maravilhosa, sabe, para fazer na sua vida durante uma oração, durante uma leitura bíblica, durante uma oração com imposição de mãos, quando você orar por um enfermo. Deus quer usar. Deus quer que você sinta a presença dele, sabe? Deus quer que você se surpreenda com os milagres dele. Você se surpreenda. Miliane deu testemunho aqui naquela terça-feira. Eu vim, nem imaginava o que ia acontecer, mas Deus tinha alguns planos, né? Deus tinha alguns planos para realizar naquele dia. Quando Deus quer realizar os planos e a gente busca em Deus, vira, sabe, algo perfeito, né, irmãos? Deus quer fazer e a gente está buscando aquilo que Deus quer fazer, vira algo perfeito. E aí Ele vai com providência. Ele vai com providência e Ele sabe como fazer. Ele sabe como fazer. Filho de Deus, meu Senhor, Jesus de Nazaré, o Senhor deste lugar. Deus que está aqui, meu Senhor. Eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que Tu tens, Senhor, obra a realizar no meio de nós ainda, Senhor, neste dia, Senhor. Eu sei que Tu tens, Senhor, de toda a terra, Pai, fortalecer os alicerces, Senhor. Eu sei que Tu tens, Senhor da glória, que neste dia, Senhor, que dar, Senhor, uma motivação nova à Tua igreja, Senhor. Que dar, Senhor da glória, a este povo, Senhor, algo novo para as suas vidas, Senhor. Porque quanta coisa boa Tu tens para nós, Senhor da glória, Pai. Quanta coisa boa, Senhor, de toda a terra Tu tens a fazer por este povo, Senhor. A Tua presença, Senhor, nas nossas vidas é um fundamento, Senhor. A Tua presença nas nossas vidas, Senhor, Pai, é algo grande, Senhor. E conforme nós ministramos aqui hoje, Senhor, estas vidas, Senhor, são o sal da terra, a luz do mundo, Senhor. São filhos de Deus. Essas pessoas que aqui estão, Senhor, são a noiva de Cristo, Senhor. São os templos do Espírito Santo, Senhor. São o corpo de Cristo, Senhor. São os escolhidos do Senhor. São os benditos de Deus. São os santos de Deus, Senhor. São servos do Deus Altíssimo. São amigos de Jesus, Senhor. Quantas coisas grandes, inerentes, Senhor da glória, nestas palavras, Senhor. Quantas coisas grandes, Senhor da glória, Tu tens dito ao Teu povo, Senhor. Que a verdade, Senhor, entre no coração destas vidas, Senhor, agora, Senhor. Que a verdade de Deus entre nos corações destas vidas, Senhor, e
que fuja, e que fuja agora, porque eu ordeno em nome de Jesus. A frieza da alma, a frieza do coração, o sentimento de ser indigno, que fuja destas vidas agora em nome de Jesus. Que o engano é mentira que Satanás tem plantado sobre estas vidas, que fuja agora, porque eu ordeno em nome de Jesus, para que essas vidas permaneçam no amor de Deus, para que essas vidas permaneçam no amor de Jesus, jamais se afastem deste amor, jamais se afastem deste amor, para que possam viver uma vida abundante, cheia de paz e de alegria do Senhor. O nosso Deus, o Senhor de toda a terra, quer realizar esta obra nesta manhã. O Senhor Deus, o Deus de toda a terra, quer trabalhar firme na sua vida esta manhã. O Senhor Deus Todo-Poderoso, quer fazer cumprir na sua vida o poder da palavra dEle, que quando você pedir alguma coisa em nome de Jesus, aconteça, para que a sua alegria seja completa. E é pelo poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, e é pelo poder que está neste lugar, né? Do Deus vivo, do Senhor de toda a terra, que nos escolheu hoje para vir abençoar e abalar as estruturas da carne, as estruturas da alma, para que o homem se volte para Deus, para ser um ser espiritual, um ser cheio da unção de Deus, um ser que ouve a vontade do Senhor, que ouve a voz do Senhor, que expressa a sua vontade, que tenha prazer em cumprir a vontade de Deus, que tenha um prazer e a alegria de cumprirem a vontade de Deus. Aqueles que amam a Jesus seguem os mandamentos do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, que a tua graça envolva este povo agora, Senhor. Pai, na graça do teu Espírito Santo, na graça de Jesus Cristo, Senhor, no amor de Deus, eu abençoo todas estas vidas aqui agora, Senhor. Eu abençoo mais uma vez, Senhor da glória, com o óleo santo de Deus, com a unção de Deus, com a unção do Espírito Santo de Deus, que é derramada sobre cada cabeça que está aqui neste dia. O óleo santo do Altíssimo Deus, a unção de Deus, que traz a presença do Espírito Santo, que traz os dons do Espírito Santo, que traz o poder de Deus, é agora derramado sobre a sua cabeça, para a glória do santo nome de Deus, para que a sua alegria seja completa, em nome de Jesus, o Senhor Deus todo